Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos e hoje a gente vai falar sobre um dos tópicos que a gente é mais perguntado por aqui, pessoal. Como começar a investir? A gente vem falando sobre notícias, sobre mercado, sobre empresas, sobre investidores, entrevistamos os investidores, entrevistamos o pessoal de gestoras. Então, chegou a hora da gente falar com você. Você que quer começar a investir e não sabe como fazer, não sabe por onde ir. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos traçar aqui um beabá e vamos falar um pouco de cada mercado também, para tentar ajudar você a começar a se orientar. Bom, primeiro de tudo, pessoal, para a gente começar a investir, é sempre importante lembrar que investimento é uma atividade de risco. Tá? Mesmo quando você procura investimentos ditos seguros, entre aspas, não acredite que ele é 100% seguro. Todo investimento tem algum nível de risco, mesmo que seja ínfimo, mesmo que seja assim, o que a gente chama de risco marginal, aquele risco muito na margem, muito pequeno, mas existe risco. Então é importante interiorizar essa questão. Todo investimento tem risco. Dito isso, como é que a gente começa? Primeiro de tudo, sem a menor dúvida, o melhor investimento do mundo. Qual é o melhor investimento do mundo? Fala pra mim. Conhecimento, isso aí. O melhor investimento do mundo é estudar, pessoal. É a gente buscar conhecimento, buscar informação, buscar aprender cada dia mais. Porque ninguém nasce sabendo, o mundo é muito dinâmico, muda o tempo todo. Esse ano é a prova cabal de como o mundo muda rápido, Então, eu estava lendo sobre isso, que a evolução tecnológica que a gente esperava para a próxima década aconteceu em 6 meses. O processo de digitalização, a questão do uso do home office, do trabalho à distância. Então, isso acabou com muitos dogmas do mercado. Então, por exemplo, a própria XP agora anunciou, o Guilherme Benchimol anunciou que eles não vão voltar atrás da questão do home office, então vai ser praticamente opcional ir ao trabalho ou não. Você vai poder trabalhar de qualquer lugar. Eles chamam isso de movimento XP qualquer lugar, Então, em qualquer lugar hoje em dia você vai conseguir trabalhar. E aí, isso significa que mudanças muito importantes aconteceram no mundo e isso afeta diretamente o mundo dos investimentos. Então, primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que começar a estudar. Tá, e por onde que eu começo a estudar? Bom, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que antes de estudar sobre investimento especificamente, é importante a gente estudar um negócio que chama autoconhecimento. Por quê? Por que eu estou falando disso? Não é nenhum papo New Age, não. A questão é que o autoconhecimento na Bolsa ele é fundamental para a gente trabalhar a questão das emoções. A gente já falou muito sobre isso aqui. A Bolsa é sobre o espírito humano. A Bolsa não é lógica, O mercado não é A mais B, 1 mais 1 igual a 2 exatamente. Por quê? Porque é uma mistura de vários interesses, de vários anseios, vários medos, e a resultante de tudo isso é o que acontece ali nos números que a gente enxerga na tela. Então a primeira coisa para começar é você fazer uma grande autoanálise e dentro de si mesmo buscar quais são os seus grandes objetivos, de curto, médio e longo prazo. Qual é o seu perfil de investidor? Qual é o seu apetite a risco? Você é uma pessoa conservadora? Você é uma pessoa mais moderada? Ou você é uma pessoa mais agressiva? Você acelera, você pisa no pedal da direita ali e manda bala porque você gosta daquela adrenalina, Como é que é a sua personalidade? Porque os nossos investimentos, eles refletem quem nós somos, Em inglês, nos Estados Unidos, o pessoal fala que a gente investe onde está o nosso estômago, Onde está a nossa fome, onde está onde a gente está ali salivando, para conseguir atingir alguma coisa. Então, poxa, se você gosta muito de determinado setor, naturalmente você vai se sentir atraído a investir naquele setor. Vamos falar aí do pessoal dos jovens, Games. Quem aí que é jovem, que tem entre, 12 e 17 anos, que adora jogar computador, que tem vários videogames, que não pensa, poxa, como é que eu poderia fazer disso que é o meu prazer, o meu lazer, algo que possa também ser lucrativo para mim. Então, poxa, existem hoje muitas formas de investir na indústria de videogames, Olha só. Então, são várias opções que existem no mundo, pessoal. Então, para começar a investir, o principal do primeiro passo, eu diria que é esse processo de fazer uma autoanálise e a gente se identificar como investidor. Então, para esse processo, a gente procura, então, os seus grandes objetivos, aonde você quer chegar, a questão da sua necessidade de liquidez. O que é isso? O quão líquido, o quão fácil de você
tirar do mercado o seu recurso precisa ser o seu patrimônio para atender os seus objetivos. Então, poxa, você está fazendo uma poupança de longo prazo, você quer viajar, você quer fazer faculdade, você quer se aposentar. Então, quais são os objetivos, né? Pô, a viagem é curto prazo. Pô, se formar já é mais médio prazo. Se aposentar já é longo prazo, né? Então, dentro dos seus objetivos, você traçar as estratégias de investimento que vão casar com esses objetivos. Isso é muito importante. Aí falando agora sobre prazos, né? Isso também é uma coisa que o brasileiro ainda não aprendeu a lidar com a questão de prazo no investimento, porque a gente foi muito mal acostumado por uma taxa de juros que foi muito alta durante décadas, né? Taxa de 2 dígitos, imagina, 10, 12% ao ano, 1% ao mês, praticamente sem risco, durante muitos e muitos anos, quando a Selic ficou alta, né? Então, isso fez com que a gente ficasse muito complacente, porque a gente tinha um investimento com alta liquidez, com baixo risco e com alto retorno, coisa que nunca existiu no mundo mais maduro em relação a investimentos. Mas agora isso praticamente acabou. No Brasil, hoje, ninguém vai conseguir grandes retornos sem correr algum nível de risco, né? A renda fixa hoje está muito baixa, a rentabilidade, como a gente falou bastante. A taxa Selic hoje é 2% ao ano, 2% ao ano, vou repetir, 2% ao ano. Imagina você ganhar 2% depois de um ano com seu recurso aplicado. Isso antigamente o pessoal costumava ganhar quase ao mês, agora vai ganhar ao ano. Então mudou radicalmente o paradigma e isso vai ser fundamental para a gente moldar as nossas estratégias. Então, de novo, beleza, fez um processo de autoconhecimento, autoavaliação, descobriu o seu perfil, descobriu o que você quer buscar, né, nas faixas de prazo de curto, médio e longo prazo, descobriu qual é a sua necessidade de uma reserva de emergência, né? Todo mundo precisa ter uma reserva de emergência. Em finanças pessoais a gente diz que isso é mais ou menos entre 6 meses e 1 ano das suas despesas, né? Porque se diz que caso a pessoa fique desempregada, ela teria um colchão ali de reserva para poder se sustentar até que ela conseguisse se recolocar no mercado. Então, poxa, primeiro, começar a pensar numa reserva de liquidez, né? Numa reserva de emergência, e aí, em cima disso, montar as suas estratégias dentro do que é o seu perfil, com essa visão de curto, médio e longo prazo e pensando em diversificação. Tá, mas aí você me pergunta, pô, e aonde eu vou colocar então o dinheiro? Eu já sei qual é o meu perfil, pô, sou agressivo, pô, sou moderado, sou conservador. Já sei quais são os meus grandes objetivos. No curto prazo eu quero trocar de carro, no médio prazo eu quero me formar e no longo prazo eu quero, poxa, ter uma casa na praia. Beleza, perfeito. E aí você já traçou também a sua necessidade de emergência. Pô, beleza, eu tenho mais ou menos a ideia aqui de quanto eu preciso juntar, já estou próximo desse montante para ser minha reserva de liquidez. E agora, como é que eu faço? Bom, nesse momento, a gente sempre entende que é fundamental, pessoal, trabalhar com assessoria. Hoje, esse profissional, né, que inclusive eu sou parte desse grupo, o assessor de investimento, ele é um profissional que existe exatamente para isso, para olhar o seu interesse, os seus anseios e te assessorar da melhor forma dentro do seu perfil com bons investimentos, né? Então ele vamos dizer assim, é um grande orientador, um grande guia do menu, né, nesse universo enorme de opções de investimento que existem, e aí vai te ajudar a fazer essas escolhas. E aí, dado que você já tenha feito tudo isso, tenha localizado um assessor da sua confiança, e aí vocês começaram a trabalhar. Aonde vocês então vão alocar os seus recursos? Bom, existem várias categorias, mas as duas básicas, as duas principais categorias de investimento, que a gente pode resumir o grande universo, são renda fixa e renda variável. O que é isso? Renda fixa são papéis, tanto públicos quanto privados, né, de empresas ou do setor público, em que você sabe de antemão qual é a remuneração esperada. E essa remuneração ela pode ser pré-fixada, ou seja, você sabe exatamente o valor, 9% ao ano, em um ano você vai ganhar 9%. Ou ela pode ser pós-fixada, ela é combinada de antemão, só que você não tem o valor fechado de antemão. Ela é fechada, por exemplo, eu vou te pagar 110% da Selic.
Isso é uma taxa pós-fixada. Ela é definida em cima de Selic, mas você não sabe exatamente quanto que você vai ganhar, porque depende de quanto vai dar a Selic nesse intervalo que você aplicou. Então isso seria bem o arroz e feijão basicão da renda fixa. Então a gente tem um mundo de renda fixa onde a gente tem investimentos pré-fixados e pós-fixados. Existem investimentos híbridos, que eles têm uma componente pré e uma componente pós dentro do mesmo papel. Um exemplo disso são os títulos atrelados à inflação. Então, por exemplo, as NTN-Bs, que são títulos públicos, né, que você pode aplicar diretamente pelo site do Tesouro Direto, você coloca lá, você escolhe um vencimento, né, e aí ele vai te dar lá a remuneração. Olha, a NTN-B 2026 está pagando IPCA mais 3, IPCA mais 4. O que é isso? O IPCA é o índice de inflação oficial do Brasil. Então, ele é um índice pós-fixado, a gente só vai saber quanto foi a inflação depois que passou o período, né? E aí, esse 4, esse 3 ou 4 seriam uma parte pré. Então, você tem dentro do mesmo papel uma parte pós e uma parte pré, e aí você se blinda nesse tipo de papel, quando ele é atrelado à inflação, em relação à inflação. Um dos grandes medos do investidor, e tem que ser mesmo, é a inflação, porque a inflação corrói os nossos rendimentos, né, do nosso patrimônio. Então, se você compra um título IPCA mais 4, por exemplo, você tem garantido que, independente do que aconteça com a inflação em termos de IPCA, você vai ter um ganho acima dela de 4%. Isso é muito legal, você tem um ganho garantido acima do valor da inflação. Beleza, então isso seria um exemplo de renda fixa. E aí, qual é o outro, então, grande universo, né? Então, um primeiro grande universo é renda fixa, um segundo grande universo é renda variável. Aí você me pergunta, tá, mas o que é renda variável? Renda variável, pessoal, são justamente investimentos onde o valor dos ativos e a rentabilidade desses ativos pode oscilar, oscilação, né? E justamente o nome variável vem disso. E como diz um grande guru de mercado aí, pessoal, renda variável, se variasse só para cima, chamaria renda que só varia para cima, e não renda variável. Renda variável pode cair, cuidado, tá, pessoal? Risco, renda variável tem uma componente de risco muito mais importante do que a renda fixa. Renda fixa tem risco? Tem, porque quem está tomando o seu dinheiro emprestado, aonde você aplica está captando o seu dinheiro, né? Então você está emprestando o seu dinheiro para quem está captando, esse pessoal pode não conseguir honrar o investimento que você fez, ele pode não conseguir honrar os juros, enfim. E aí existem várias categorias que podem te dar proteção de capital, né, como os títulos atrelados ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então toda vez que você fizer um CDB, você está protegido por esse fundo, né, até o valor de R$250 mil por CPF, ou seja, para cada indivíduo, você pode aplicar R$250 mil em qualquer entidade bancária, em até 4 entidades, pela regra do FGC, e estar coberto pela proteção do FGC. Então, em resumo, dentro da renda fixa, você pode operar com até R$1 milhão, se você distribuir isso entre 4 instituições, e conseguir a proteção nesse valor de R$250 mil por instituição. Então, continuando, a renda variável, ela não tem isso, não tem a garantia, e ela vai oscilar bastante, e quanto mais ela oscilar, a gente chama isso de volatilidade. E a volatilidade é justamente a métrica de risco que a gente utiliza para avaliar o quão arriscado ou não é um investimento. Quanto maior a volatilidade, maior vai ser esse nível de risco, certo? Então, quando você for avaliar um investimento, sempre pergunte, como é que está a volatilidade desse investimento aí? Né? E essa volatilidade vai te indicar se é um investimento muito arriscado, mais ou menos arriscado ou pouco arriscado. E aí existe um índice, pessoal, que chama índice de Sharpe. Esse índice, ele mede o quanto de retorno você está recebendo em relação ao nível de risco que você está correndo. Então, se você tem 2 investimentos em que os dois têm o mesmo nível de rentabilidade, e aí você dá uma olhada na volatilidade. Provavelmente o que for, sendo os dois com a mesma rentabilidade, o que tiver a maior volatilidade vai ter o menor nível de índice de Sharpe. Né? E o contrário também, o que tiver a menor volatilidade com a mesma rentabilidade vai ter o maior índice de Sharpe. Então ele mede a eficiência do seu investimento em relação ao nível de risco que você está correndo. E aí dentro do universo de renda variável, o que a gente tem? A gente tem ações, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem debêntures que, embora elas sejam até, na verdade, desculpa, debênture é renda fixa, mas elas têm um componente de risco
bem importante porque elas não têm a proteção do FGC, como a gente comentou. Então elas se categorizam como renda fixa, mas elas têm risco, tem bastante risco, um risco comparável ao risco de renda variável. Claro que é um pouco abaixo, mas ele é comparável. E aí, puxando dentro da cadeia, né, renda variável. O que mais que a gente tem em renda variável? Além de ações e fundos imobiliários, a gente tem o mundo dos derivativos, que são ativos derivados de algum outro. Então, por exemplo, o mercado futuro, ele é um tipo de derivativo. E por que existe o mercado futuro? Porque, por exemplo, se você é um agricultor e você planta soja, como é que você vai saber quanto que vai estar o preço da soja para dezembro? Né? Se a sua safra vai ficar pronta em dezembro, como é que você vai saber quanto que está o preço da soja em dezembro? Você não tem como saber agora, mas através do mercado futuro você pode cotar quanto está sendo negociado a saca de soja para entrega em dezembro. Então isso é possível fazer. Então é um tipo de investimento que você pode fazer, que tem risco, mas que você, através do mercado futuro, você consegue agora negociar uma soja que vai ser entregue lá na frente, certo? Continuando então, dentro do universo de renda variável, a gente tem muitos outros instrumentos. A gente tem, por exemplo, os BDRs. O que é isso? São Brazilian Depositary Receipts, a sigla. Significa o seguinte, ações de empresas de outros países, elas podem ser negociadas na nossa bolsa, no Brasil aqui, em reais, sem você precisar mandar dinheiro para o exterior, sem você precisar fazer operação de câmbio, pagar IOF. Então hoje em dia, na nossa bolsa aqui, você consegue comprar ações da Microsoft, da Tesla, do Facebook, da Amazon, né? Porque agora recentemente, inclusive, até pouco tempo, esses investimentos em BDRs eram exclusivos para investidores qualificados, que são investidores que têm ou R$1 milhão em patrimônio aplicado ou que tem algum nível de certificação de investimentos que te garanta esse status de investidor qualificado. E aí agora, recentemente, a regulação foi alterada e esses instrumentos, os BDRs, eles estão acessíveis para o investidor geral, para qualquer um. Ainda está faltando uma regulamentação, tá? A parte mais de sistema, ali, operacional, mas a parte da lei, vamos dizer assim, já está pronta. Agora, a previsão que a gente tem é que ali para outubro, finalzinho de outubro, talvez início de novembro, já esteja a parte de sistemas pronto e aí a gente vai conseguir, qualquer investidor geral, poder aplicar nessas ações de Google, Facebook, enfim, bem tranquilamente aqui do Brasil em reais. Daí, além disso, além de BDRs e derivativos, a gente tem os fundos de ações. Então são fundos que você tem um gestor profissional e por trás desse fundo, então, esse gestor com uma equipe vai tomar as decisões por você. Então você compra cotas desses fundos e aí a partir dessas cotas você vai tendo essa rentabilidade que os investimentos que o gestor fizer com os recursos dos cotistas vão gerar. Então o gestor vai escolher uma estratégia, vai publicar isso em vários documentos, é tudo bem detalhado, né? Vai falar o nível de risco do fundo, a política de investimento, a estratégia, e aí à medida que o gestor vai fazendo esses investimentos e vai colocando o seu dinheiro para girar, vamos dizer assim, você vai vendo o valor da sua cota oscilar, vai subindo, descendo, enfim, vai oscilando. Então, investir através de fundos também é uma forma muito interessante, porque você delega a parte de gestão para um gestor profissional, um gestor de mercado que vive disso, que fica ali 24 horas respirando isso, e aí muitas das vezes você vai conseguir um resultado muito melhor do que se você for, como iniciante, já querer começar a escolher ações, querer começar a analisar ações sozinho, né? Então, para quem está começando, é bem interessante procurar essa estratégia de pesquisar gestoras. É muito mais fácil pesquisar gestoras do que pesquisar ações, né? Você pode ver o histórico da gestora, você pode ver o currículo dos gestores que estão dentro daquele fundo e com isso você tem uma segurança, né? Você tem uma sensação de segurança muito melhor para fazer seus investimentos. Bom, e outra coisa, pessoal, é estratégia. Existem muitas estratégias para você investir na bolsa ou investir no mercado em geral. Existem estratégias agressivas, existem estratégias de proteção, existem estratégias defensivas, existem muitas formas de especular. Na bolsa você consegue vender o que você não tem, incrível, né? Você consegue alugar uma ação e entrar vendido nela, mesmo sem você ter essa ação. Você consegue comprar sem ter dinheiro por conta da alavancagem, né? Utilizando o mercado futuro, utilizando vários outros instrumentos, e isso é perigosíssimo. Então, quando for pensar em mexer nisso, já tem que estar muito maduro, já tem que ter estudado bastante, já tem que ter conversado, já tem que ter feito simulação, porque mexer com a alavancagem é arriscadíssimo, tá, pessoal? Dá bastante dinheiro, mas dá bastante perda também. Então tem que tomar bastante cuidado.
E dentro falando ainda de estratégias, existem estratégias em que o pessoal chama de buy and hold, né? A estratégia mais arroz com feijão que existe, que é o seguinte, é você comprar e segurar. Então, dentro de finanças pessoais, a gente fala o seguinte, não interessa para quem é investidor de longo prazo, investidor consciente, não interessa para qual lado a bolsa está indo, se está subindo, se está caindo. Por quê? Porque você vai investir sempre. Um investidor de longo prazo, ele faz aportes regulares, todos os meses de preferência, ele vai lá e compra um pouquinho. Então, como você é um investidor de convicção, né, nesse caso, o investidor de longo prazo é um cara que ele escolhe uma ação, escolhe um papel ou escolhe um gestor que ele acredita muito e que ele tem muita convicção, então ele vai estar sempre comprando. Ele vai estar comprando se estiver subindo, vai estar comprando se estiver caindo e não tem como a gente acertar ali o fundinho ou não, vou vender no topo. Isso é muito difícil, nem os profissionais conseguem. Então, a estratégia mais simples de você conseguir vencer numa situação tão imprevisível é justamente você fazer compras sucessivas. Você particionar o seu investimento em vários pedacinhos. Porque se você faz isso, na média, você vai ter um preço bem melhor do que se você simplesmente despeja um caminhão de dinheiro, larga lá e espera. Pode dar certo? Pode, mas se você fizer isso aos pouquinhos, muito provavelmente você vai conseguir um preço um pouco melhor na média, né, no longo prazo. Então, o investidor, ele que é o holder, como a gente diz, ele realmente ele vai abraçar as ações e vai ficar com elas 10, 20, 30 anos ou até mais, né? E ele, quando a ação cai, ele fica feliz. Por quê? Porque ele quer comprar mais e mais barato. Ele está sempre comprando. Então, o investidor holder de verdade, que acredita, que é convicto, ele torce para a bolsa cair, pessoal. Isso pode parecer contraintuitivo, mas se você parar para pensar que como é que a gente tem lucro? É comprando barato e vendendo caro, né? Ou então, se você inverter o jogo, como a bolsa te permite, você vende primeiro sem ter caro, para depois, se cair, recomprar barato mais à frente, né? Então, de qualquer forma, o que importa é que o cara que é holder, a estratégia que é uma das estratégias mais vencedoras de todo mundo, ele torce sempre para o papel ficar cada dia mais barato, porque ele vai conseguir comprar mais, né? E isso não significa que ele acha que a empresa vai quebrar porque ele está torcendo para o papel cair. Ele, bem pelo contrário, ele acredita tanto na empresa que ele acha que se um dia cair é uma mega oportunidade. E aí com isso ele vai realmente montar uma carteira e vai ficar ali anos e anos com aquela empresa. A ideia não é ser um mero acionista, é ser um pequeno dono, um pequeno proprietário. Como a gente diz, como o Luiz Bassi diz, né? O Luiz Bassi, que é um dos grandes investidores brasileiros, né? Um bilionário brasileiro, ele fala o seguinte, que o cara que é acionista, ele é um pequeno dono, ele tem que olhar para a empresa como se ele fosse realmente o patrão ali, ele tem que se preocupar com a empresa, com a imagem da empresa, se a empresa está tratando bem os funcionários, se ela está com as suas obrigações em dia, certo? Bom, e aí eu queria dizer para vocês também que então, depois disso, então a gente falou renda fixa, renda variável, derivativos, existe também o mercado de câmbio, né? A gente citou aqui, você pode operar em dólar, você pode operar em ien, em euro, em várias moedas. E é super importante hoje em dia, pessoal, pensar em ter parte do portfólio em moeda forte, como a gente fala. O que é moeda forte? É dólar, é ouro, é ien, é euro, né? Franco suíço. São moedas de países que têm uma economia mais sólida, né? Que tem um mercado já bem mais maduro e estabelecido. Então, você pode especular diretamente só ficar comprando e vendendo câmbio? Pode, tem muita gente que faz isso e muita gente quebra fazendo isso, pessoal, tomar muito cuidado. Agora, você ter uma parte do seu portfólio em dólar ou em moeda forte é super importante, principalmente porque a gente está num país que tem muita instabilidade política. E a instabilidade política, ela explode em 3 lugares, ou na inflação, ou nos juros, ou no câmbio, né? Quando é inflação e juros, eles estão intimamente ligados, né? Se a inflação começa a subir, a curva futura de juros começa a subir a galope junto, né? E se não subir a inflação e os juros não subir e vier uma incerteza política, quem vai explodir é o câmbio. Então, se o dólar subir muito, é importante você ter parte do teu portfólio em dólar, porque justamente você vai ficar um pouco mais protegido tendo dólar na carteira, né? Se vem uma crise aqui no Brasil, o real despenca, você tendo dólar, você vai fugir um pouco dessa queda do real, certo? E outra coisa, além então de câmbio, renda fixa, renda variável, derivativos, temos os investimentos no exterior, como eu falei, os BDRs.
os fundos de ação. E assim, isso é só a pontinha do iceberg, tá, pessoal? Existem 1000 outras opções, eu estou só tentando dar um overview bem geral aqui para todo mundo, mas lembrando sempre também que eu não estou fazendo nenhuma indicação direta de investimentos, tá, pessoal? Sempre que vocês forem investir, se atentem aos fatores de risco de cada investimento. Como eu falei aqui, todo investimento tem risco, nada é de graça nesse mundo, né? A máxima mais falada da economia é: não existe almoço grátis, né? Então, para você entender investimentos, tem que estudar muito, e eu vou falar para vocês, quanto mais eu estudo sobre investimentos, mais eu vejo que é difícil ganhar dinheiro. Interessante, né? Mas não significa que porque eu acho difícil, que eu não invista. Bem pelo contrário. Eu acredito muito que isso é uma forma de me trazer uma independência financeira de longo prazo. Por isso eu realmente foco em longo prazo, eu foco em tentar ter uma vida financeira organizada para que todos os meses eu consiga ter um pouquinho de poupança, que seja mínimo que seja, mas para poder todos os meses fazer algum aporte nessa poupança, nesse patrimônio, visando o longo prazo. E no longo prazo a gente entende que todos esses riscos que a gente enxerga no curtíssimo prazo, no longo prazo eles são assim manchas, né? Se você pegar nos últimos 20 anos, a nossa bolsa subiu absurdamente, né? No início dos anos 2000, a bolsa não tinha, acho que, 8.000 pontos. Hoje ela está em 100.000 pontos, mais do que multiplicou por 10, né? E dentro desse caminho de 20 anos, tiveram várias vezes que caiu mais de 50% a bolsa. Imagina, você está lá com o seu dinheiro e caiu pela metade. Isso é muito difícil. Agora, se você olha para 20 anos, poxa, você multiplicou seu patrimônio por 10 e ao longo do caminho teve vários percalços desse. Mas, de novo, como eu falei, à medida que a gente estuda, que a gente vai adquirindo convicção, que a gente vê o potencial de uma empresa, vê o posicionamento da empresa no mercado, a gente percebe que a empresa faz sentido, que a empresa no longo prazo vai dar muito certo. E aí, quando você forma uma convicção como investidor, aí sim, aí você percebe que, pô, chegou o momento de crescer, né? Quando você está convicto, você vai conseguir fazer investimentos, você vai conseguir dormir tranquilo, e independente do que aconteça no mercado, ele pode subir ou pode descer, você vai continuar tranquilo. Porque você realmente sabe do que você está fazendo, você pesquisou, você estudou, você tem um conforto emocional muito grande para operar. E isso é o ideal, tá, pessoal? Quando a gente chega nesse nível de maturidade, de ter um patrimônio onde a gente enxerga ele oscilando e a gente não se desespera, porque a gente entende que aquela empresa que a gente escolheu é sólida e que a gente continua monitorando ali os fundamentos da empresa e esses fundamentos continuam sólidos, independente dos ruídos de curto prazo, poxa, atingimos um nível maior de maturidade como investidores. Isso é muito legal, isso é o que a gente realmente busca como investidor, esse nível de maturidade de a gente ter um conforto emocional e também ter uma consciência do que a gente está fazendo. E ao mesmo tempo não ter problemas de, se as premissas que te colocavam dentro de um investimento mudarem, poxa, você muda também, não tem problema, né? Pô, a empresa vinha caminhando bem, legal. Ah, mudou, teve um ano de prejuízo. Ah, mudou o cenário, entrou um novo concorrente. Beleza, a gente para, reavalia e troca o investimento de lugar. Isso é super natural e super comum. Agora, o que a gente precisa como brasileiros, e para dentro dessa nova realidade, é entender a questão de prazo, pessoal. Para o investimento de renda variável, foque no longo prazo. Não fique com imediatismo. Essa visão de day trader é legal, pô, mas é arriscadíssimo. Menos de 1% das pessoas que querem viver de day trade conseguem. Existem estudos que mostram isso, que é mais interessante você ir dirigir um Uber e ser, né, um motorista de aplicativo do que tentar viver de day trade, porque você vai ter um risco muito menor e um retorno até maior na média. Então, importante, pessoal, tomar muito cuidado com essas especulações de curtíssimo prazo. Os investidores mais vencedores da história, eles são os investidores de longo prazo, né? Na lista da Forbes, como eu já falei aqui, dos mais ricos do mundo, procura lá, cadê os day traders? Cadê esses traders de curto prazo? Você não vai achar. Você vai achar aqueles caras que ficaram 20, 30, 40, 50 anos estudando e acompanhando e segurando uma empresa ali por muitos e muitos anos. Assim, você vai conseguir realmente ter um bom desempenho. Bom, e agora, para encerrar, eu queria deixar aqui para vocês então a questão do viés, tá? O primeiro assunto que eu falei de autoconhecimento, existe um assunto que chama vieses do investidor. E eu vou deixar 2 aqui para você. O viés da autoconfiança. A gente sempre tem a tendência a achar que a gente é melhor do que a média, né? Que a gente sabe mais, que a gente vai conseguir farejar
ali o ponto de entrada e saída, né? Esse viés da autoconfiança, ele é muito recorrente, pessoal. E olha, eu vou dizer para vocês, a maioria das vezes a gente vai estar errado, tá? Então a gente estuda justamente para a gente tentar errar menos do que acertar, né? Acertar um pouco mais do que errar. Mas que a gente vai errar sempre, a gente vai errar sempre. E isso é normal, isso é natural, isso é com todo mundo, mesmo com os profissionais. Mas faz parte e a ideia é sempre você errar pequeno, né? Errar rápido, pequeno e já corrigir a rota para poder depois voltar a acertar mais e com retornos maiores. Então, além do viés da autoconfiança, queria falar com vocês do viés em que a gente congela, né? Quando a gente faz alguma coisa que dá errado, muitas vezes a gente fica com medo de assumir o erro, pessoal, e a gente congela. Então, é muito importante perceber quando a gente errou e tentar cortar aquele erro, né? Tem um livro que chama Os Axiomas de Zurique, eu super recomendo esse livro, e um dos axiomas eu gosto muito, ele diz o seguinte: quando o barco estiver afundando, abandone-o, não questione. Então não fica questionando se o negócio deu errado, tenta sair logo. Se você viu que a premissa mudou, né, assume o erro, né? Vamos ser humildes, porque a humildade vai vai remunerar muito melhor os nossos investimentos do que a arrogância, beleza? Bom, então por hoje era isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês. Segue lá no Instagram, grmelo007. Vai ser um prazer falar com vocês, receber as dicas, sugestões e fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.